episódio do podcast do Publish News dessa semana, vamos conversar sobre um desafio que as livrarias enfrentam: a entrada nas vendas online, que vai muito além de atender por WhatsApp e fazer um site. Conversamos com Leonardo Borba e Guilherme Marini, o CEO e o CTO da Conecta. Eles falam sobre a solução que foi criada para ajudar o mercado livreiro na expansão do sortimento e a operacionalização da venda de livros online. Como um spin-off tecnológico da distribuidora Catavento, a maior do Brasil, a Conecta se distingue como a única plataforma no país dedicada à venda de estoque próprio e ao modelo de dropshipping para livros. Isso permite que livreiros, editores e influenciadores literários estabeleçam suas próprias livrarias virtuais, personalizadas e eficientes. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 350 do podcast do Publish News, do dia 9 de dezembro de 2024, gravado no dia 5. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Leonardo Borba e Guilherme Marini. Obrigado, gente, por estar gravando. Estamos aqui no meio da quinta-feira, em São Paulo, o trânsito e o tempo nublado, como sempre, né? Parece um dia de dezembro normal. Mas a gente queria conversar aqui sobre uma novidade da Catavento. Vocês querem contar pra gente o que é Conecta e como que começou essa história dentro da Catavento e por que ela surgiu, quais as necessidades que vocês estão procurando atender? Claro. Bom, queria primeiro agradecer o convite e a participação aqui. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast, então já devorei inclusive o último agora dos retratos da leitura, e a gente pode depois falar um pouco mais sobre. Como eu não participei da fundação da Conecta, eu vou deixar o Gui falar um pouco sobre a gênese desse projeto. E depois, digamos que eu fale da nova Conecta que é após a minha idade. Toca aí, Gui. Boa tarde a todos. É uma honra. Muito obrigado pelo espaço. A Conecta, ela é uma expressão atualizada de um projeto antigo. A Catavento, desde 2018, até onde eu sei, tentou, por algumas vias, criar uma tecnologia, uma ferramenta de venda, de e-commerce ou tecnologias afins para resolver algumas necessidades do mercado livreiro. A coisa se acentuou um pouco na pandemia, quando o varejo fechou. A gente viveu o lockdown. E fazer e-commerce se tornou uma alternativa viável, possível, principalmente porque ali tinha um estoque gigantesco. É uma das maiores distribuidoras do Brasil. E a ideia de fazer um dropshipping parecia um caminho óbvio para dar vazão, para tentar fazer a galera sobreviver. E aí, eu sei que a Catavento tentou várias vezes, com vários profissionais ou equipes, tecnologias, e a coisa não andou. E no final de 2020, eu sou convidado, sou um cara de fora do mercado, eu não sou do mercado editorial, depois eu até posso falar um pouco da minha história, mas eu sou convidado para ajudar o Wendel a entender como que ele ia continuar esse projeto, já que tinha
batido cabeça até então, não teve nenhum projeto realmente próspero. E o que era um conselho virou uma sociedade. Simples assim. Porque quando eu entendi a necessidade deles, a gente começou a montar o que seria uma equipe, o esboço de uma equipe, essa equipe acabou virando uma empresa e tal. Então vamos fazer disso uma startup. Isso acontece no final de 2020. Então a Conecta está fazendo 4 anos de idade. Né? E aí a gente já passou por algumas ondas, né? O nosso propósito naquele momento é atacar o problema do e-commerce, tanto em termos do portal da Catavento. Hoje, não sei se... Bom, vocês sabem que a Catavento tem o canal Livrarias, e as livrarias compram, abastecem o seu estoque pelo portal, né? Esse portal já existe há um bocado de tempo. E tinha, naquele momento, N falhas, N oportunidades de melhora. Então, a gente, no primeiro momento, tentou entender o que a gente poderia fazer pelo portal, se ia fazer um novo ou não, o tamanho desse trabalho, e essa necessidade latente que eu tinha, que eu comecei falando. Como é que a gente ajuda o livreiro? O que a gente pode oferecer para o livreiro? E aí, por uma questão de necessidade, de latência de necessidade, a gente focou no e-commerce para o livreiro, que a gente chama dentro de casa de B2C. É uma loja virtual integrada à Catavento no dropshipping. A ideia do dropshipping é uma ideia que já está bem forte há alguns anos, que é o vendedor tem o seu site, um pedido, ele vende alguma coisa ali, e quem entrega não é ele, não é o dono da loja que entrega, e sim uma distribuidora, uma fabricante. O centro de distribuição está fazendo a operação logística por trás, e esse CD, esse centro de distribuição é a Catavento. Então, em meados de 2021, a gente lança a primeira plataforma, já integrada, já tem algumas livrarias que já estavam participando das ondas antigas, das tentativas anteriores. A gente herda essas livrarias, a gente ouve a necessidade deles e cria a primeira versão da plataforma. E estamos aí até hoje. Aqui no Publish News, a gente tem a primeira matéria com a tag ali da Conecta em fevereiro de 2023, falando sobre uma das ferramentas que vocês tinham criado junto ali em parceria com a Cataventos, de volta às aulas, justamente nesse projeto de tentar ajudar as livrarias no seu dia a dia, né, com essa parte do e-commerce e tudo mais. Isso foi bem sucedido? Como é que é esse primeiro projeto? Acho que foi realmente falado para todo o mercado de volta às aulas. O Volta às Aulas é um desdobramento desse e-commerce. Uma vez que a gente tenha esse motor pronto, esse front-end pronto, essa experiência de venda pronta, foi muito tranquilo da gente criar um braço dentro dessa ferramenta para absorver as listas escolares e criar uma forma de vender isso diferente. Hoje a gente sabe que a gente vai colocando um produto de cada vez no carrinho. Uma lista escolar tem 10 livros, tem 15, 20 livros, às vezes mais. Se aquele pai, aquela mãe tem mais de um filho, esse carrinho pode ter 30, 40 itens, imagina. Então, basicamente, a gente criou uma ferramenta que leva tudo isso para o carrinho. A parceria com a Catavento foi fundamental, com o departamento de compras, com a galera que estava atenta com as editoras pertinentes a isso, didáticos e paradidáticos, e a gente criou uma operação de sucesso. A gente teve um case muito bom de uma papelaria / livraria no interior de São Paulo, da cidade de Americana, tinha parcerias com escolas, e ela trouxe as listas. E ela, sem esperar, ela faturou 6 dígitos em 2 meses com esse volta às aulas. A matéria foi para o ar em fevereiro de 23, mas esse projeto ele foi trabalhado de outubro de 22 a fevereiro de 23. E ele está de volta. Ele está de volta. E hoje é muito tranquilo, é muito fácil. A gente aprendeu muito com esse projeto. Então é muito fácil para a gente absorver listas escolares e materializar essas parcerias possíveis que as livrarias têm com as escolas da sua região. Leonardo, você quer agora contar também essa segunda parte também que da Conecta junto com a da Catavento? Claro.
Falando um pouco, na verdade, para dizer que eu não caí de paraquedas aqui, né? Eu já tenho uma jornada no mercado editorial ou literário desde 2013 e muita gente me conhece a partir da Poemes, que era a empresa que eu tocava anterior a essa jornada aqui dentro da Conecta. Inclusive, Poemes foi parceira da Publish News durante alguns anos, seja desenvolvendo produtos, seja colocando stand dentro da Flip. Então, eu já tenho uma parceria com a Publish News de longa data, mas dentro dessa jornada da Poems, onde muitos me conhecem como o cara da camiseta, ou da poesia, ou de qualquer coisa, eu, na verdade, sempre fui um profissional de canais digitais e a Poems sempre teve como principal canal de venda o e-commerce, né? Representava 55% mais ou menos da receita que a gente tinha na empresa. Então, ao longo da jornada com o e-commerce, eu fui entendendo cada vez mais como funcionava a jornada. Cheguei a vender livro também no período da Poems, durante 2 anos de atuação. E aí eu vim entendendo as dinâmicas de venda online até eu chegar à Conecta, né? Então, antes da Conecta, eu estava atuando como consultor. Cheguei a fazer alguns sites de livraria, como da Selecta, da Deia, da Círculo do Azevedo, da Vamos Ler, Tonico, enfim. Fiz algumas consultorias e quando eu cheguei na Conecta, eu cheguei muito mais para tratar da parte de educação, ou seja, tentar contribuir ensinando os livreiros como vender online, do que propriamente ser sócio ou CEO, qualquer coisa da Conecta, porque eu não sabia que existia. Conversando com o Endel, eu entendi que existia a Conecta, que eu nunca tinha ouvido falar, olha que doido, né? E enxerguei ali uma oportunidade da gente tentar profissionalizar esse negócio. Então, quando eu falo da nova Conecta, o meu papel aqui é lembrar que a Catavento geriu e gerou esse negócio lá no início, mas que a gente precisa agora desenvolver um modelo de negócio próprio, onde a Conecta tome suas próprias decisões, tenha beta, plano de negócio, DRE. Então, a minha entrada na Conecta é muito mais para profissionalizar essa empresa e começar a torná-la uma empresa que desenvolve produtos por conta própria do que alguma coisa que é demandada somente pela Catavento. Então, a gente ainda conta com a Catavento como quem nos permite infraestrutura hoje para existir, mas a ideia é que a Conecta cada vez mais consiga andar por conta própria, tomando decisões focadas no que é melhor para o livreiro a partir do olhar da venda online. E aí eu sempre brinco, né? Quando a gente pensa em Catavento, é uma empresa de 60 anos, uma empresa de atacado físico, pallet, aquela coisa mais tradicional, né? Quando eu vou para Conecta, eu estou falando B2B para B2C. Eu estou falando de físico para digital. Eu estou falando de alguma coisa que precisa de uma dinâmica muito mais rápida. Então, os modelos eles não se encaixam. Então, a minha expertise ela vem muito para contribuir nesse sentido. Como é que a gente começa a pensar agora Conecta mercadologicamente, gestão e processos para que isso faça algum sentido ali como produto de fato e não só como uma ajuda emergencial médica ou alguma coisa assim. Você nem pode falar essa palavra, né? Tem alguns lugares que não se fala, né? Mas basicamente, Fábio, assim, para não falar tudo de uma vez agora, a minha transição para a Conecta ela vem para ocupar esse espaço de organizar a casa e pensar como é que a gente pode otimizar essa empresa para o mercado, apresentando outras formas de atuar e não só necessariamente uma dependente ali da catavento de partida, né? Legal. Guilherme, você mencionou que você veio de outra área, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e como que essa experiência contribui, né? Como que você chega no mercado editorial. E você mencionou também essa palavra, né? Dropshipping. Eu acho que o pessoal que está envolvido, né, no comercial que está ouvindo a gente já sabe o que que é, mas eu queria te pedir para detalhar o que que é exatamente esse processo e, enfim, junto com essa sua experiência anterior. Legal. A minha formação, ela é TI orientada a negócios, então eu acabei virando um gestor de projetos no momento desse último momento da minha carreira. Mas eu já trabalhei na área de vendas, já fui executivo de contas de uma grande indústria, tinha várias divisões de negócio, atuava com top accounts e saí dessa indústria para montar a minha empresa. E era uma empresa de tecnologia, porque eu me associei a um cabeçudo desenvolvedor que fazia muita coisa, e aí eu falei, cara, vou vender o que você faz. Aí a gente acabou montando uma empresa. E foi nessa brincadeira de empreendedorismo que eu acabei chegando na Catavento.
ter empresas que vendiam e desenvolviam plataformas que faziam coisas, tá? O nosso principal case, antes da Connect existir, o meu case pessoal, foi uma plataforma de pesquisa, de survey, que até hoje atende clientes como a Febraban, já atendeu o Grupo Marista, PUC, Grupo Aliar, para pesquisas internas e externas, enfim. E tentei trazer um pouco dessa expertise de gestão de projetos para a Conecta. E é isso que eu faço hoje, né? Eu me considero um cara de produto, que também faz a gestão de projetos, mas eu gosto mesmo é de produto, de criar produto, pensar produto, refletir produto e lançar produto. Dropshipping, né? Cara, o dropshipping é um fenômeno, de venda online e é basicamente a capilarização da distribuidora no mercado. Então, você tem uma distribuidora como a Catavento que distribui livros. Mas você pode ter qualquer empresa. Você pode ser uma distribuidora de papel, uma distribuidora de artigos assim, ossados, de caneca, de toalha, de camisetas e assim por diante. E você precisa de vendedores para vender tudo que você fabrica ou tudo que você distribui. E o dropshipping é um grande vendedor. É um vetor de vendedores, ou seja, você consegue criar ferramentas digitais, ou seja, e-commerces ou marketplace, né, para vender tudo que a distribuidora fabrica ou distribui. Só que você não precisa entregar, você não precisa comprar esse estoque para você entregar. Você é vendedor, você que está lá no marketplace, você que tem a tua loja online. Basta que você tenha a tua loja online, faça um trabalho de divulgação interessante, tenha noção de marketing digital, saiba mexer basicamente com algumas planilhas aí, tenha percepção de negócio, saiba calcular lucro e prejuízo, receita e despesa de maneira básica, e você vira um vendedor, você vira um agente que capilariza esses produtos no mercado. Então, hoje, as livrarias que estão com a gente estão vendendo um catálogo de 100 mil títulos ativos, que é aquilo que a Catavento realmente tem, gira, sem armazenar uma grama de livro no seu estoque, sem precisar entregar, gastar com logística, fazer contrato com transportadora, sabe? É um processo que a gente automatizou todo. O pedido chega, é vendido, ele chega na Catavento, o processo de emissão de nota fiscal, de expedição, despacho, rastreamento, ele é automatizado. A única responsabilidade do vendedor, dono do site, lojista, do seller, é estar presente, com o site no ar, atualizado, gerindo as vitrines, divulgando, aproveitando as ofertas, se comunicando minimamente com as editoras, com a Catavento, com as promoções. É um trabalho que é fácil, entre aspas, já que você não precisa se mobilizar para entregar, para armazenar. Enfim. Só complementando a fala do Guia, a gente precisa lembrar que durante muito tempo existia um estigma com o termo dropshipping, muito por conta dessa questão de produtos vindo da China, de vendedores que você não sabe quem é, como é, porque é, né? Só que o mercado nacional ele se desenvolveu bastante, as dinâmicas de dropshipping modificaram bastante também. Tem essa sobretaxa do governo que valoriza, inclusive, o dropshipping nacional como uma oportunidade de ter competitividade, mas, sobretudo, aqui sim eu lanço mão da Catavento como garantidor que a gente está fazendo um projeto baseado numa empresa que vai ter autoridade relevante e vai garantir que a gente não vai deixar de fazer entrega, né? Então, tendo a Catavento por trás nesse caso, ele traz a autoridade de mercado que a gente precisa para falar de dropshipping e diminui muito a barreira de entrada de novos entrantes, porque imagina o seguinte, qual que é a dificuldade de abrir uma livraria hoje, em geral, uma livraria física, no caso? Você tem que ter o ponto, você tem que ter prateleira, estoque, iluminação, de atendimento. O nível de sortimento que você vai ter depende da quantidade de metro quadrado da sua loja. Quanto mais metro quadrado, mais custo, ou mais investimento, como queira olhar.
Se você está numa grande cidade, você vai ter um custo de metro quadrado mais alto ainda, né? E quando a gente vai para o dropshipping, a gente consegue proporcionar para um livreiro entrante ou para um livreiro que já está atuando, enfim, mas vou dar um foco aqui para quem quer começar com isso, uma livraria completa sem precisar fazer esse investimento. Lembrando que eu não sou partidário que é só online e não físico. Eu acho que o online ele vem para contribuir como um canal alternativo e colaborativo ao físico. Então, todos os livreiros físicos, na minha opinião, deveriam ter seu canal digital funcionando, permitindo que o leitor escolha de onde ele quer comprar, sobretudo, né? Mas para aqueles que não têm condição de ter uma livraria física pelo investimento inicial, eu acho que a primeira vivência com o livro ela pode vir a partir desse canal online que permite ele fazer vendas e a Catavento fazer toda a operação logística, que é o complicador disso, financeiro e operacional, né? Então, só complementando essa questão do drop, eu acho que é interessante tentar olhar por esse viés também, como quebrar um pouco das barreiras de entrada para novos livreiros. E na apresentação da empresa, vocês mencionam projetos especiais personalizados, né? Que exemplos vocês já têm nesse sentido e que vocês podem citar de cases de sucesso na empresa também? Os projetos especiais, conceito de tailor-made, né? É basicamente porque a nossa equipe de desenvolvimento ela é multidisciplinar. A plataforma atual de e-commerce ela foi desenvolvida com um conhecimento profundo de programação, técnica, desenvolvimento. Então a gente precisou de uma equipe multidisciplinar. O insight de propor projetos especiais para o mercado é realmente se posicionar assim como uma software house. A Conecta é uma software house que tenta materializar ideias em soluções práticas para ajudar negócios como um todo, tá? O, o nosso, a gente ainda não teve um grande case de sucesso nessa área. O nosso grande case de sucesso ainda é o B2C, com o circuito Poder para Valer, que faturou um número muito expressivo e a gente pode falar dele em seguida. Mas a gente tem pequenos projetos, tá? A gente tem um projeto que ajuda bastante os livreiros que estão no marketplace, que é basicamente uma ferramenta intermediária de gestão, um dashboard de gestão, que recebe demandas, pedidos feitos em N marketplaces de livreiros que estão lá há bastante tempo, e a Catavento vai lá e entrega através de uma parceria entre a Catavento e esse livreiro. É um trabalho específico para marketplace, tá? A gente já fez bastante site que foi um desdobramento do e-commerce, teve um case de sucesso que foi com a editora Mob Dick, no pré-lançamento do livro do Pinóquio, do Winchlas. Isso aconteceu também no final de 2022 para 2023. Sim, foi final de 2022 para 2023. O pré-lançamento do livro da HQ do Pinóquio foi um evento muito importante para o Mob Dick. E aí a gente, com a parceria da Catavento, porque o estoque da Mob Dick estava na Catavento, a gente teve que compor kits e combos para aproveitar essa onda. Vamos lançar o Pinóquio. Então eles divulgaram, fomentaram para caramba a audiência e a gente criou uma landing page muito específica. Não era o e-commerce, mas tinha a função de venda para a divulgação desse livro e venda de combos associados a ele, tentando fazer uma composição de venda mais lucrativa. É um projeto que chegou também a 6 dígitos de faturamento em 45 dias. Então, o que eu percebo é que a gente tem a possibilidade, já que nós somos já capazes, mas a possibilidade de gerar bons números em pouco tempo, dependendo do produto, do nicho, dependendo também do trabalho de divulgação da ponta. Projetos especiais têm a ver com isso. Qual é o nicho? Qual é o diálogo que a gente está desenvolvendo com esse nicho? Qual foi o diálogo que a Mob Dick desenvolveu com esse público? E como que a gente materializa isso? Cria uma interface para dar vazão, para resolver esse diálogo com o serviço, né?
de forma mais simples, talvez, a questão do projeto especial está muito mais atrelado à capacidade que a gente tem de personalizar alguma demanda do que necessariamente da grandiosidade disso. Se uma empresa quiser fazer uma landing page, isso já pode ser um projeto especial, porque a gente vai ter que fazer isso personalizado de acordo com o brief que a gente recebe, né? Então, isso está mais atrelado à nossa capacidade de criação baseado num projeto novo do que dos produtos que a gente já colocou na caixinha e está vendendo do jeito que é. É, Vou dar um exemplo aqui também do metaverso, que a gente fez a parceria com a MetaVilla. Ele, pra gente, ele não tem um grau de sofisticação muito grande, porque a participação da Conecta ali é mais entender o enquanto o checkout de uma livraria vai estar dentro daquele ambiente do metaverso, que não está dentro. Ele, na verdade, ele está apartado, mas que passa a impressão de que você está comprando o metaverso e está conseguindo efetivamente linkar uma coisa à outra. Mas o checkout ele continua externo. A gente faz uma adaptação para que a pessoa tenha essa percepção. Tecnologicamente, isso para a gente não foi um grande feito, mas a impressão que passa é que, pô, estamos vendendo no metaverso. Então, talvez sejam, às vezes, até as narrativas e possibilidades que abrem para as pessoas entenderem que elas podem fazer o projeto delas de acordo com o que elas imaginam e a gente vai tentar colocar isso de pé. Eu tenho uma dúvida antes de partir para a próxima pergunta, que é justamente isso. Como que é o trabalho de vocês, o desafio de explicar para os clientes, para as novas livrarias, editoras, esse novo serviço que vocês estão oferecendo? Porque, querendo ou não, envolve ali uma tecnologia, envolve toda uma parte por trás que muitas vezes a gente não entende ou que, num primeiro momento, pode parecer, sei lá, muito inovador ou difícil de aplicar. Como é no dia a dia vocês apresentar esses novos projetos e trazer novos clientes? Está sendo ok? Está sendo fácil? O diálogo é mais simples do que vocês imaginavam? Vou falar e depois você complementa aqui. Talvez seja o maior dos nossos desafios, né? Não é fácil. Então, já respondendo assim, divertido. Qual que é o ponto central? A gente parte de um mercado, e aí eu vou pegar as minhas vivências anteriores que corroboram com esse sentimento ou com esse empirismo que eu sempre tive, que é o mercado ele é muito tradicional, ele é muito conservador em suas medidas. A ideia é que, inclusive, eu sou um pouco, aspas, polêmico, né? De imaginar que eu acho que o livro ele não deveria ser especial, sacralizado ou coisa do tipo, erudito. Eu já falava isso lá de 2013 para cá, mas para mim o livro tem que ter alguma coisa na rua, com orelha, não precisa ter uma grande biblioteca, ele só precisa circular de alguma forma, ele precisa ser assunto de bar, banal até em alguma medida, né? E aí assim a gente não afasta tanto as pessoas do diálogo do livro. E aí quando a gente vai para o mercado editorial, o mercado literário como um todo, as pessoas que topam trabalhar nesse mercado, elas estão carregadas da ideologia e do amor que elas têm pelo livro. E aí, quando a gente vai para esse lugar, olhar negócio parece ser muito duro, muito frio. Olhar o dinheiro da coisa muito distante, né? E aí isso impede algumas possibilidades de negócio dentro do mercado, que é melhor a gente ficar como tá, porque eu acredito nisso desde que eu entrei nisso. Então, assim, minha primeira impressão ela se confirma ao longo da minha jornada, percebendo que existe uma resistência de mudança. Muitos livreiros não acreditam no online, que eles não conseguem entender como isso funcionaria. Existe o advento da Amazon aí, permeando online já como se fosse uma proibição de eu vender online. Eu não vou vender online porque a Amazon já vende tudo. E aí o discurso que eu tenho que fazer, Thalita, de sensibilização, é tentar trazer alguns argumentos que eu fui criando ao longo da minha jornada anterior, mas que eu solidifiquei aqui na Conect, que são argumentos baseados no que eu enxergo como caminho. O caminho quando a gente pega as pesquisas, você vai observar que as livrarias exclusivamente online já vendem mais que as livrarias físicas. Tirando o governo, pensando só no mercado, elas já vendem mais. Óbvio que isso tem um dedo na Amazon importante, né? Só que existe uma fatia que pode atuar de forma mais qualificada dentro dessa atuação que não a trabalha porque tem medo de vender porque acha que é só preço.
que o livreiro ele costuma pensar? Eu vou vender a lista da Publish News e a lista da Veja, eu tenho que ter. Esse é o pior lugar de entrar, que é onde tem mais concorrência. O que vai diferenciar a sua livraria? Aí eu pego o exemplo sempre do físico. O que você faz de diferente? Por que você vende bem fisicamente? Ah, é meu atendimento, é minha curadoria, é a forma como eu organizo a livraria. Como é que a gente transborda, então, isso para online? Como é que é a sua curadoria? Como é que é seu atendimento? Como é que é a sua vitrine? A sua vitrine física espelha a vitrine do online? Tem alguma correlação? Você consegue criar boas narrativas e conteúdo no online para que as pessoas se conectem e se engajem com o seu conteúdo? Que em alguma medida a pessoa vai ter clareza de que ela compra com você porque ela quer comprar, não porque ela quer preço. Preço é guerra perdida. Não tem o que fazer. Um exemplo que eu gosto de trazer é sempre da DaVinci. O posicionamento da DaVinci hoje nas redes sociais é um posicionamento que engaja. É um posicionamento que cria comunidade. As pessoas são fãs, elas defendem. Eu não sei quanto que ele vende online, mas eu percebo que esse movimento de construção do conteúdo e da narrativa, somada à construção de eventos, vínculo da marca a um posicionamento claro, faz com que a livraria sempre tenha gente. Faz com que a livraria tenha movimento, tenha engajamento. E isso vai repercutir em alguma medida em consumo. O consumo de uma pequena livraria ele não precisa ser tão grande como o consumo da Amazon. A gente consegue chegar a números mais rápidos. Então, eu trago dados de mercado, apresento esses cenários, a Conecta ela plastificou produtos muito fáceis de ser aderidos, porque hoje a gente entrega a plataforma pronta, a pessoa não vai pagar design, ela não vai pagar setup, ela não vai ter custos que geralmente ela vai ter no mercado, ela vai só pagar a mensalidade uma vez que o site já está no ar. Essa livraria vai ter toda a identidade visual dela. Guilherme vai fazer um treinamento ensinando todo o painel, como usar, como não usar. A gente tem feito um movimento muito grande de educação, tentando explicar o que são os marketplaces, o que é taxa, qual que é a dinâmica de envio, como é que faz os cadastros. A gente está finalizando uma parceria agora, que também traz uma chancela importante para a Conecta, que somos a primeira e única plataforma nativa com integração da MetaBook. Isso é um projeto que já está quase em fase final, e aí eu já estou verbalizando aqui, dando spoiler. Isso traz um valor percebido pelos livreiros muito grande. E aí, esses movimentos eu tenho tentado fazer pegando pela mão. Eu que faço todos os atendimentos de venda hoje em dia justamente para explicar, para entender o momento de cada um. E, em alguma medida, até falar, olha, acho que você não está no momento. Acho que vale estudar um pouquinho mais, vale entender, porque às vezes o livreiro é sozinho, ele quer dar conta de atender balcão e atender site. Isso tem uma demanda importante. Então, assim, de forma geral aqui, eu estou tentando só pensar alguns pontos para dizer para as pessoas que o mesmo tempo, talvez, que ela levou para aprender a vender fisicamente, é o tempo que ela vai precisar, em alguma medida, para aprender a vender online. E é assim que eu tenho tentado demonstrar, fazendo comparações e analogias do que ela já faz, mas para falar, ter um canal de venda novo permite que você possa vender mais, permite que você atenda clientes que você não atende, permite que você apresente seu catálogo mais vezes. E aí, aos pouquinhos, você vai pegando o tom disso, de repente você começa a pegar gosto. Assim como você começou no dia 1 na sua livraria física, e hoje você tem um nível de conhecimento e de performance, no online você vai chegar também com muita prática, tentativa e erro, e vida que segue. Mas é um canal que eu enxergo que se paga, pelo menos. Acho que vale acrescentar que na camada da tecnologia, a gente desenvolveu esse projeto ouvindo os livreiros. Eu não tirei nada da minha cabeça. Eu não trouxe tanto conhecimento ou tantos exemplos do que eu fiz antes para esse projeto. A gente já tinha a Catavento tentando fazer alguma coisa nesse sentido rodar há 2 anos. Então já tinha gente para me dizer o que eles estavam precisando. Então o painel administrativo, ele foi feito do zero. Toda a experiência do painel, ela é objetiva, simples e intuitiva. E um dos princípios que a gente adotou desde o primeiro dia é trazer independência para o lojista. Ele não tem que depender da Conecta para atualizar banner, para criar uma promoção, para alterar uma vitrine, para criar uma vitrine.
ele tem que ter independência. Então, na camada tecnológica, a gente criou um sistema e pensou numa experiência de usuário para a pessoa leiga. Ela não vai acessar o WordPress e ficar confusa, ver termos, ver linguagem, HTML, gente, essas siglas malucas, que isso? Não vai ter, não tem, né? Então foi a primeira versão da plataforma com o painel administrativo já tinha essa filosofia. A gente tem que deixar o livreiro independente e a barreira de conhecimento tem que ser baixa. Ele tem que saber, ele tem que conseguir trazer para a plataforma o que ele já sabe de vendas, por exemplo. Ou ele tem que pegar o arquivo do banner que o design mandou para ele e só colocar. Só coloca. Ele tem que subir uma lista de uma curadoria específica de um assunto, com 10, 15 livros, e só colocar. Ele tem que subir uma promoção, ou criar um cupom de desconto, ou um vale-compra, em 5 segundos. Né? Então, as regras de negócio, a experiência de usuário, também foi pensada nesse sentido, porque a gente ouviu as 10 primeiras livrarias que chegaram com muita atenção e carinho mesmo. A gente dependia deles. Né? Até hoje depende. Até hoje depende. Eu acho que um outro argumento, né, para ser usado é um pouco o que também demandaria o trabalho, por exemplo, eu tenho uma livraria. Eu falei assim, vou fazer isso internamente, vou internalizar, né? Qual que é essa diferença? Porque eu já atuei, por exemplo, em marketplaces, né? Tem uma complexidade que não parece, né? Que só colocar o livro lá, o site está pronto, etc. Só que tem um monte de coisa a ser feita também, né? Conta um pouco mais do modelo para vocês disso, né? Quantas pessoas eu teria que ter, tipo, para cuidar de logística, cuidar da parte de software, do site e coisa parecida. Deixa eu só contar um pouco sobre a jornada, como eu enxergo que ela inicia e quando ela chega à maturidade, de forma muito sucinta, né? Quando uma pessoa resolve vender online, não necessariamente e-commerce, mas online, ela começa a lançar mão das ferramentas que ela tem acesso em algum domínio, né? Mesmo que esse domínio seja relativamente baixo. As primeiras que vêm à mente é a rede social e o WhatsApp. Então, o início, talvez, da jornada de digitalização é tentar fazer alguma coisa no Instagram, no inbox ali, no Story, ou ter um canal com a possibilidade de comunicação da pessoa mandar uma mensagem, ela reservar o pedido e enviar por conta própria. Então, isso ainda é muito mecânico, mas ele já passa a ser online, digital em alguma medida, né? Em alguma camada. Dessa jornada, a tendência é que as pessoas vão para o marketplace como um segundo ponto de contato para venda online. Por quê? Elas entendem o seguinte: eu não sei vender online. Eu vou pegar meu estoque, vou dar para o marketplace, eu vou pagar a comissão que ele vai me cobrar e ele vende para mim. Então, ele é meu vendedor, ele já tem audiência, já tem os seus mecanismos ali de distribuição dos produtos e eu só vou entregar ali e deixar de vender. O terceiro nível de maturidade seria, não, agora eu quero vender online, eu quero aprender e construir toda a estrutura do meu site, eu quero aprender um pouco mais como é que eu penso SEO, como é que eu penso tráfego pago, afiliados, e aí uma série de outros nomes aí que permeiam canais que vão gerar sempre acesso para o e-commerce. É como se o e-commerce fosse o sol e tudo que eu faço ao redor disso é para levar a gente. Quando eu converso com o livreiro, eu sempre vou tentar criar uma analogia, sobretudo se forem livreiros de loja física, eu sempre vou tentar criar uma analogia com a loja física dele, trazendo para o ambiente online. Exemplo, você tem uma livraria. Vou pegar a Da Vinci aqui por um acaso de novo, um abraço, Daniel, falamos bastante dele, né? Mas a Da Vinci é no subsolo. Como é que alguém vai passar na Da Vinci? Tudo bem que é uma livraria histórica, então já tem um lastro anterior, mas vamos supor que fosse nova, né? Ela é no subsolo. Ninguém vai passar na porta da livraria. Organicamente, o que a gente tem por costume? Tá, como é que eu trago pessoas aqui? Pô, vou panfletar. Eu vou lá e faço um panfleto e entrego na calçada e falo, ó, tem uma livraria aqui no subsolo. Aí vou chegar no porteiro, vou falar pro porteiro, todo mundo que passar aqui em cima, fala que tem uma livraria aqui embaixo. Vou no café, que é um ponto de contato comum com o livro, vou falar, ó, pessoal do café, avisa que a gente tem lá, sei lá, se vier de você, eu te dou
algum benefício, a gente faz uma parceria, aí fala com os escritórios da região, fala com os parentes, fala com os amigos e vai tentando no boca a boca ou através desses mecanismos que ela conhece, fazer com que as pessoas descubram que a livraria dela está no subsolo. Quando a gente vai para o online, quais são esses mecanismos de chamar as pessoas para a loja? É aí que mora o problema, porque existe um distanciamento desse livreiro, dessa atuação dentro do ambiente digital. Parece que é tudo muito complexo demais. E aí, o que seria o tráfego pago, a geração de conteúdo, o afiliados que eu citei, ou até contratar um influenciador que deveria ser alguma coisa relativamente ok, depois de pouquíssimo tempo você lidando com aquilo, se torna um gargalo, a barreira de entrada. Como você falou, Fábio, às vezes lidar com marketplace parece fácil, mas é difícil. É fácil, é difícil, e tudo vai depender do grau de exposição que você tem aquilo. O primeiro dia é Frankenstein. Mas se você já vem nessa jornada de evolução, de busca, de estudo, hoje em dia no YouTube você faz qualquer coisa. Você tem tutorial e vídeo para qualquer coisa que você queira. Meu primeiro dia no Mercado Livre, você vai ver lá, a pessoa vai falar, clica aqui, faz isso, não faz isso, faz aquilo. Então, antes de falar de estrutura, eu acho que é isso. Assim, existe uma jornada de interesse do livreiro em querer saber mais, e ele tem que entender que ele tem que fazer uma imersão durante um tempo naquilo, para a coisa se tornar mais familiar e ele começar a ter algum nível de insight, algum nível de sinergia com aquilo, para aquilo começar a fazer algum sentido. Eu mexo aqui, isso acontece, eu mexo aquilo, isso acontece, eu estou começando a cadenciar, a coisa vai ganhando algum nível de clareza para que eu possa evoluir. Quando eu penso em equipe, é comum, às vezes, a livraria ter uma pessoa, que é o dono que faz tudo. Ou, às vezes, tem o dono mais um atendente. O dono mais o caixa, ou a dona, né? Mais a caixa. Então, eu acho que o ideal é, no mínimo, 3, mas talvez não seja tanto sobre pessoas, seja mais sobre processos. Por quê? Tem um período da livraria que ela fica ociosa. Como a gente preenche esses espaços entre o horário de expediente, considerando que esse período ocioso é um período que eu posso estar operando online. Essa livraria ela não vai começar vendendo muito, logo o trabalho operacional dela é baixinho. Ela não vai estar vendendo 100 pedidos por dia. Se ela vender um pedido por dia no primeiro momento, já está muito bom. Um pedido por dia, tu não precisa de uma bancada especial, de uma prateleira especial, não precisa de nada. Você precisa só entender que existe o livro, você embala rápido e o correio pega ou você leva no correio. Isso é fácil de gerir. Agora, como é que você vai construir organicamente, dentro dos processos que você tem de demanda, que tempo você dedica online e que tempo você dedica ao físico? Talvez esse seja o maior desafio no início, para que essa jornada comece a evoluir. E aí, qual o tempo do online no início? Revisão de cadastro. Aí, cadastro, ele tendo a cadastro, foto, tudo. Por mais que a gente integre na MetaBooks ou alguns dados já vêm da Catavento, o que diferencia um produto é quão bom ele é feito para o canal que você está usando. Se todo mundo sobe o mesmo cadastro, está todo mundo igual. Ninguém está diferente. A partir do momento que a pessoa começa a se debruçar e fala, qual que é o meu nicho de atuação? Tá? Então, os livros daquele nicho de atuação, eu vou começar a melhorar os produtos, eu vou começar a criar kit com esses produtos, eu vou começar a demonstrar ele na rede social, eu aumento a exposição desses tipo produtos. De novo, eu não sei onde eu vi esse dado, talvez vocês possam contribuir, mas se eu não me engano, acho que vende 40 mil títulos por dia no Brasil, pelo menos uma unidade de algum título, eu vi isso em algum lugar. Se vendem 40 mil títulos diferentes todo dia, esquece a curva A. Eu já falei isso aqui anterior e repito, esquece a curva A. Nela é onde está o pior cenário de atuação. Eu dei consultoria, na verdade não foi nem consultoria, foi um bate-papo com uma livraria de interior, e eles são focados em produtos da roça, artesanais. Cara, se esse cara tentar vender business, vender biografia, vender ficção, não tem a menor sinergia com o produto principal dele, que é os produtos artesanais, mais a livraria que ele quer fazer dentro do nicho que ele já atua.
Então, no início, Fábio, assim, ó, 3 é o número para eu dizer que eu não respondi, porque aí você tem uma dinâmica ali de pessoas que possam comungar tarefas diferentes simultaneamente. Mas, de novo, é mais acho que sobre processo do que sobre necessariamente quantidade de pessoas no início, porque o trabalho de fato no início é muito mais de você aprender e ir testando do que propriamente um volume de coisa que você vai ser reativo àquilo, né? Para fazer um acréscimo, um dos nossos desafios mais óbvios, pensando hoje, olhando para trás, seria óbvio que a gente ia ter esse desafio. É a ilusão de que, já que é dropshipping, eu não preciso fazer nada. Está tudo pronto, está resolvido. E aí coloca o site no ar. Não tem um trabalho de marketing digital, não tem uma identidade como empresa, o que eu sou como empresa, porque eu existo como empresa, quem é o meu público, quem são as minhas personas, com quem que eu dialogo, quais são os nichos. A Catavento tem 100 títulos, 600 editoras, mais de 1.000 selos editoriais. A quantidade de assuntos, a quantidade de públicos, de personas possíveis é imensurável. E se você não tem uma identidade, fica difícil. Fica difícil. Então, acho que a gente está numa quarta onda de empresa. Terceira ou quarta onda de empresa, dentro da minha analogia. A primeira onda foi, a gente tem que montar uma plataforma que funciona, porque todas as outras não funcionaram até agora. Porque o banco de dados é grande, é irregular, o cadastro tem os seus problemas, o fluxo, as integrações, nossa, que difícil, meu Deus do céu, trava, cai, é lento. Então, a primeira onda do nosso trabalho como empresa, como equipe, foi desenvolver uma boa plataforma. Que cumpria aquilo que prometia, que terminava uma transação e que tinha a capacidade de receber visitantes. E de fazer N, centenas ou até milhares de transações por dia, por semana, enfim. Essa foi a primeira onda. A segunda onda foi, beleza, a gente tem uma plataforma, a gente vai fazer o quê? Né? E aí a gente começou a experimentar projetos como voltas às aulas, projetos como feiras, Circuito Ler para Valer, que é o uso não varejista, como é uma livraria física, uma livraria online, é uma feira. E acho que a gente está numa terceira onda. A terceira onda é, tem um monte de livreiro com a gente, tá desde o começo do projeto, outro foi chegando, e a gente precisa mostrar para esse livreiro que não basta ter a livraria online, ele precisa dizer a que veio, ele precisa se comunicar. Enfim, colocar como um bom player, e não só tem ofertas, mas e faz sentido, conversa com determinados nichos e tudo mais. Então, a terceira onda é a educação. Eu acho que a continuidade da Conecta depende do nosso livreiro se educar, não em grandes conhecimentos, conhecimentos difíceis, meu Deus, cursos caros. Não. Ele tem que saber alguns pilares de marketing digital, ele tem que se entender como um agente que se relaciona com o mercado de forma ativa e não passiva. O dropshipping passou uma má impressão enorme. Não é passiva a relação, é uma troca, é uma dialética. Eu troco com o mercado troca comigo, com as minhas personas. Então, esse braço de educação, que é a terceira onda, é trazer identidade para quem está com a gente e para quem vai chegar. Só lembrei de uma frase aqui, assim, antes da próxima pergunta. Tem um vídeo do Alfredo Machado, fundador da Record, que eu acho que era um vídeo de 70 anos. Eu não lembro exatamente qual vídeo, que ele diz assim: no passado não se anunciava nem livro nem sabonete. Aconteceu que as pessoas que trabalhavam com sabonete foram mais inteligentes do que as que trabalhavam com livro e mais cedo entenderam que promoção sem propaganda seria impossível vender sabonete. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Depois tá lá no YouTube, acho que é 70 anos da Record. E aí, o cara lá atrás, na década de... Esse vídeo acho que é de 1970, 80, original, talvez, alguma coisa assim. Já estava falando sobre a importância da gente pensar o marketing. Isso não é sobre a gente se vender, mas é sobre entender o mercado, entender a dinâmica das coisas.
E a gente foi atropelado pelo sabonete, em resumo. E estamos com Karina Matuda no nosso momento MVB Brasil. E aí, Karina, tudo bom? Tudo ótimo, Fábio, com você. Tudo bem. A gente está chegando agora, dezembro, que é conhecido como a sexta-feira do ano, né? Porque a gente tem encontrar todo mundo, chega a hora de ir procurar presente para as pessoas e não tem presente melhor que livro, tem, Karina? Eu acredito que não, e acho que grande parte do mercado também acredita que não, né? Nós somos não só por vender, mas por amar livros também, então. E também, gente, vou contar um segredo para vocês. Vai comprar qualquer coisa no shopping. O livro vai ser sempre um presente super em conta e vai ser sempre bem especial. Só que também tem isso, né? Quantos livros a gente tem que a gente lança por ano, né? Então, é um pouco. São muitos livros e como que a gente vai fazer para achar aquele livro especial para alguém, né? Que é aquele livro certo para aquela pessoa. A gente sente uma satisfação quando encontra o livro ideal para alguém, ou quando Uhum. encontra o vendedor, encontra o seu cliente, que depois vem contar como foi, né? Ter dado aquele presente maravilhoso pro seu presenteado. E eu acho que a MetaBooks a gente pode ajudar nessa jornada em busca do presente ideal, que a gente, digamos que pode se dizer um pouco especialista na arte do encontro, né? Do livro com o seu leitor. Porque afinal, né? A MetaBook, você tem. A gente coloca tantas informações ali, né? E grande parte dele é isso também, né? Eu acho que a gente fala de uma parte super técnica, tipo, dos metadados, que a gente tem que fazer a melhor sinopse, as palavras-chave, mas no final é isso, né? Tipo, essa é a intenção. Exatamente. A gente pode fazer as pessoas descobrirem lançamentos mais esperados, mas ainda assim descobrir dentre esses lançamentos, como você disse, são muitos por ano, por mês, enfim. Explorar novos autores que você já conhece, obras inéditas que você gosta da temática, enfim. Por trás do Timo, do Bizac, do Código Onyx, o que está por trás de tudo isso é uma coisa simples que é fazer para você encontrar o livro ideal. E nada melhor. E essa época sempre é muito bom dar presente pra quem a gente gosta, mas realmente a gente tem que pensar como que, né, como profissionais do livro, que assim, isso é a coisa mais simples e na verdade é mais difícil também, né? Achar uma agulha num palheiro, mas assim, você pensar naquela pessoa, as características dela, aquilo que você fala assim, nossa, o que ela pode gostar, que gênero, aquelas coisas, e você magicamente, entre muitas aspas, né, a MVV ajuda a fazer esse encontro. A gente até fez uma listinha muito básica, né? Mas que já dá aí uma boa, um bom direcionamento, né? Como você disse, pensar nos interesses de quem vai receber o presente. O que a pessoa ama fazer? Quais são os hobbies? Prefere histórias leves ou tá mais nas narrativas intensas no momento? Porque às vezes também é o momento, né? Aí a gente pode usar também essas categorizações que eu disse, mas de forma mais simplificada, e as palavras-chave, claro, que sempre colaboram demais para esse encontro acontecer. É importante também algumas coisas mais técnicas, né, que não seriam só do gosto da pessoa, mas status de disponibilidade, ver se está no orçamento, né, então conferir o preço também e, e atualizar as informações gerais para estar dentro do escopo aí do vendedor, de quem você quer presentear, enfim. É isso aí. Uma ótima dica, inclusive, para aqueles amigo secreto, amigo ladrão. E tem nomes por todo o Brasil que são diferentes, mas você tem que sempre dar aquele presente para aquela pessoa que você não gosta tanto no seu escritório, ou que você gosta muito, Você gosta afinal. muito, não sabe dar. Exatamente. Então, no final, estamos aqui para ajudar, não é, Karina? Isso, isso mesmo. A gente sabe que o livro cria memórias únicas, traz muitas coisas boas, sentimentos, enfim, nessa troca, e a MVB também quer compartilhar e contribuir com isso no final desse ano. É isso aí. Então tá bom, Karina, muito obrigado e a gente se encontra aí no próximo momento MVB e a gente volta agora com o papo com o pessoal. Acho que vale
para a gente caminhar aqui para o final, é mais também se tem. O que vocês imaginam agora para 2025, né? Que é praticamente amanhã, mas como que vocês estão de carteira de clientes agora? E também se como que vocês estão pensando, se já tem, não é uma persona, né? Porque são empresas, mas quais que é exatamente esse público-alvo que vocês querem alcançar? Acho que vocês já falaram um pouco, mas acho que só para falar um pouco desses planos para 2025. Fala um pouquinho e depois eu complemento. Olha, a gente tem uma plataforma que a gente não falou até então, mas vale um ponto. Agora, vamos detalhar um pouco de algumas características que vão responder essa pergunta que você me está fazendo. Essa plataforma é uma plataforma multi-stop. Então, o vendedor, o seller, o lojista, ele não está preso a Catavento. Uma vez que ele tem um e-commerce feito pela Conecta, ele pode vender literalmente qualquer coisa. A estrutura da Conecta está preparada para receber vários estoques, não só o da Catavento, mas o próprio, de uma outra distribuidora, uma distribuidora de camiseta, enfim, ele está pronto para isso. E a ideia é que a gente consiga compor mais tecnologia, mais produtos, mais complexidade através do processo de educação, preparando o livreiro, dizendo a ele, ou o empreendedor, né, não está só o livreiro, o empreendedor, dizendo a ele que ele pode fazer, despertando ele. Tá? E aí, tecnologicamente falando, que é o meu lado, a gente tem que aproveitar essas coisas que já estão prontas. Agregando hoje, por exemplo, metadados. A gente tem essa parceria com a MetaBooks, está se consolidando agora. A gente pretende lançar um produto, um protótipo, que vai ser um conceito de como que a gente faz bom uso de metadados online. Então, a gente está obstinado, obcecado por trazer para o mercado boas ideias, boas práticas em relação a metadados. Como que a gente ajuda o cliente final a encontrar o que ele precisa e como que a gente faz o livreiro expressar a sua identidade através dessa qualidade de dados. Eu fiquei encantado quando eu comecei a trabalhar com a MetaBooks e vi a quantidade de coisas e possibilidades e informações que a gente tem à disposição. Como a gente está entregando um protótipo agora, sem dúvida 2025 vai ser um ano em que a gente vai trabalhar com metadados, tá? Outros projetos que estão acontecendo já desde o meio do ano, a gente trouxe Marketplace, tá? A gente tem um hub integrador dentro do código associado à Conecta, que nos conecta hoje com armas do Mercado Livre, Casas Bahia, Via Varejo, as principais praças de negócio do Marketplace. A gente já tem um bocado de livreiro vendendo suas listas, suas curadorias, enfim, através do dropshipping. E a gente tem também uma necessidade e uma obstinação de melhorar, de fazer esse projeto ficar cada vez mais fluido, porque é um projeto complexo. Você tem muitas empresas atuando, você tem o hub, você tem a distribuidora, você tem a loja, você tem os canais de venda. Cada um tem a sua regra, cada um tem a sua árvore de categorias. Então, são complexidades que a gente tem vivenciado. Então, um dos nossos propósitos para 2025 é essa solução, ela tem que estar lustrada, gostosa de fazer, fácil de fazer. Então, a gente está trabalhando para isso. E uma coisa que a gente consegue também aproveitar em termos de, digamos, back-end, ou de motor, ou de estrutura de plataforma, nós somos uma plataforma de vendas, mas também, por ser de vendas, a gente consegue trabalhar com análise, com dashboard. Então, existe algumas oportunidades que a gente não vai comentar de trabalhar atuando com editores. Existem projetos que a gente está
conversando, entendendo, e se derem certo, existe uma possibilidade da gente abrir um novo nicho e trabalhar com soluções para isso. Mas eu não tenho muito o que dizer, porque isso ainda está sendo conversado. Mas, como está sendo conversado, pode ficar podendo ver vocês. Bom, Fábio, nichos de atuação, aqui de forma objetiva, eu te diria que é qualquer pessoa que queira vender livro online, né? Obviamente, o nosso perfil principal são os livreiros que já existem no mercado. A gente quer continuar acolhendo eles e contribuindo para que eles façam essa jornada de digitalização, de aprendizado de como vender online, como melhorar a atuação. Esse é o nosso principal nicho, é onde a gente vai continuar depositando mais energia no produto principal da empresa. Só que hoje a gente, por exemplo, eu acredito muito, e aí já falando de tendências correlacionando com nicho, eu acho que a gente tem a questão dos influenciadores como algo que precisa ser observado de forma muito próxima. A gente vê o TikTok como um grande catalisador de best-sellers hoje no mercado, né? Então, como é que a gente usufrui dessa audiência, desse movimento que já é provocado e existe, ele gera números, gera receita de venda, como é que a gente usufrui disso? Então, um dos projetos que eu penso, isso já está em curso, em teste, a gente pode criar loja para influenciadores, para autores, a gente não tem nenhuma dificuldade hoje em fazer isso, é só uma questão de foco mesmo. Dá para fazer, a gente já tem produto para isso, e pode ser que isso contribua demais para a gente aumentar a audiência e o consumo de livros a partir dessas pessoas que já têm um movimento de falar sobre livro. Só que, além disso, a gente também pode estourar algumas bolhas, né? Porque uma coisa é uma pessoa que vive como influenciador literário. Outra coisa são autoridades, pessoas que já têm relevância no mercado, nos seus nichos de atuação, e falam sobre livro. Então, vou dar exemplos aqui aleatórios. Você tem Joel J, Gabriela Prioli, tem Rony da Reserva. São pessoas que falam de livro o tempo inteiro, falam do poder do livro, e que a gente pode tentar trazer essas pessoas também para ter as livrarias delas, porque a gente talvez estoure algumas bolhas e consiga melhorar um pouco essa audiência, dado que a má audiência deles não é de pessoas que estão ali porque leem, elas estão ali por outros motivos e eles estão falando sobre livros. Então a gente consegue talvez trazer uma audiência nova. Então acho que uma das tendências de 2025 para a Conect é a gente entender melhor esse poder de influência. A outra, eu assinei o NDA, então não posso falar detalhadamente sobre, mas eu queria muito fazer com que a gente tenha outros canais e outros formatos sendo vendidos pelos livreiros. Então, espero que em 2025 a Conecta seja a primeira plataforma que proporciona ao livreiro vender e-book e audiolivro dentro do seu ambiente de venda. Hoje, a gente sabe quem domina e-books e audiolivros, empresas distintas aí nesse caso, mas uma vez que um livreiro possa oferecer isso, a gente quebra a barreira de frete, quebra a barreira de estoque e permite que o livreiro ele entre num outro canal que ele não tem acesso hoje. Isso tudo via Conecta e via empresas parceiras que vão trazer uma infra por trás para garantir isso. E por fim, eu acho que a gente tem a parte de educação, que o Gui já citou aqui, né? Além de metadados, mas a parte de educação, eu acho que de fato vai ser a grande virada de chave. A gente não consegue avançar se a gente não educar o mercado e não demonstrar de forma pedagógica até, em termos bem específicos, como funciona a venda online. Então as pessoas elas precisam se alfabetizar digitalmente para que elas consigam vender. Se a gente não conseguir fazer isso, a curva de aprendizado vai se tornar cada vez mais longa, a barreira de entrada também, e isso vira gargalo e não solução. Boa. Aqui a gente acho que tinha muita coisa ainda para dizer, mas vale também vocês visitarem, né? Acho que a Conecta tem um nome também que quando a gente só ouve pode, né? Então vou soletrar aqui, tá? Você tem um site que é o konekta.com.br para você também ter mais informações lá. Mas já agradeço vocês. Mas antes de a gente ir embora, sempre tem a parte de indicação, né? Que a gente queria fazer. E eu já tô aqui com a minha, que é acho que alguns episódios atrás eu indiquei um livro do Monge Han,
e eu recebi o livro novo, que é o Daruma Perseverança. É um quadrinho muito bacana que ele conta a história da Yumi, que é uma pessoa que parece ter normal, ter um trabalho ruim, como muita gente tem. Só que a história vai mudando e ela se torna uma heroína, que parece uma história de qualquer mangá, de qualquer quadrinhos, mas ela tem muita sensibilidade e mostra coisas bem ruins e ela se torna uma heroína meio diferente e com, sei lá, tem partes bem tristes, tem partes emocionantes, acho que vale muito a pena. Eu tô daqui dessa ligação, eu tô indo na CCXP e eu espero encontrar um Mongerro para autografar um exemplar aqui, mas vale muito a pena, viu? Procura lá. Thalita, você tá sorrindo porque você tem uma indicação ou não tem uma indicação pronta? Eu tenho, faz um tempinho, né, que eu não participei do último episódio do podcast, então se eu não tivesse indicação pronta, que eu fiz a minha vida. Mas eu assisti uma série muito boa, tá na 2ª temporada já, e aí os episódios estão saindo toda quinta-feira. Chama Shrinking, tá na Apple TV, em português foi traduzido para Falando a Real. É um cara que ele é psicólogo e ele decide falar tudo que ele pensa pros clientes, pros pacientes dele. Já assistiu, Guilherme? É muito boa. Tô viciada. E tem o Harrison Ford e tem o cara que fez o Marshall de How I Met Your Mother. Então, quem gosta desse ator... Aí vale muito a pena. Não tem um personagem ruim. E acho que o Guilherme tá aqui fazendo caras felizes e joias. Então, acho que ele assistiu também e reforça a minha indicação. Então, fica aí, Shrinking. Tá na Apple TV. Muito bom. Leonardo, quer fazer uma indicação pra gente também? Claro, vamos lá. Vou indicar um livro e uma série, pode ser? Um livro que eu tô lendo é A Máquina do Caos. Esqueci o nome do autor agora, mas é da Todavia. É um livro que mostra o poder das redes sociais e o quanto ela influencia nas nossas relações e percepções de mundo. Na verdade, coloca tudo muito em dúvida, né? A ciência da natureza, que a gente está sendo influenciado, fala um pouco sobre o algoritmo. Então, é um livro que, para sair dele, encucado, minimamente questionando tudo o que acontece nessas relações que a gente tem de rede social, algoritmo e todo o conteúdo que a gente vai ingerir. Então, parece que as coisas são feitas de fato para a gente ser o produto. E aí, não dando muito spoiler, essa percepção que eu tenho tido, ainda não concluí, mas tenho gostado bastante da leitura. E a série que eu queria indicar é uma série que eu não sei se eu devo indicar, que a 2ª temporada não saiu, e aí eu nunca sei quando vai sair, aí dá uma agonia danada ver o negócio da gente não sabe. Mas é a Ruptura, da Apple TV. Cara, que série maluca, assim, tentando fazer uma sinapse para as pessoas, trabalhadores de uma empresa, eles conseguem dividir o pessoal e profissional a partir de uma cirurgia que eles fazem no cérebro, alguma coisa assim, mas existe o que eles chamam de interno e externo, ou seja, a pessoa quando sai do trabalho só lembra dessa pessoa fora do trabalho e a que está dentro do trabalho só lembra disso. Só que em algum momento, obviamente, isso vai entrar em choque. E aí é uma reflexão muito potente da gente pensar sobre essa questão de quem somos nós, se somos o do trabalho, somos da vida, somos da mistura ou não. E me remeteu também aqui falando um podcast, o Boa Noite Internet, que um dos episódios é Você Não É o Seu Crachá. Que acho que é um dos primeiros, inclusive, que ele fez, né? Que é justamente isso, quem somos nós? Então você começa a entrar em choque ético, de identidade, de propósito, enfim. Então não quero dar muito spoiler, mas é uma série que, sei lá, pense se vocês vão assistir, porque é muito reflexivo também para um momento de final de ano, de repente. A 2ª temporada sai em janeiro. Eu ouvi falar, mas eu só acredito quando sair. Só para complementar, A Máquina do Caos é do Max Fischer e também tá aqui na prateleira para ser lido também. E Guilherme Marini, conta pra gente, porque, né, temos mais de um aqui, sobrar um. Eu tava pensando no que eu vou indicar.
E a última série que eu vi, eu fiquei meio doido com ela, é a matéria também da Apple. Eu acho que a Apple tá patrocinando a gente inconscientemente. Cara, Matéria Escura é uma série de ficção científica, tá na Apple TV. Ela é derivada desse livro aí, que a Thalita acabou de mostrar. E é uma ideia sensacional, que explora multiverso. O pano de fundo é o multiverso, mas é uma história muito psicológica, uma história de amor. Basicamente, um cara, ele criou uma caixa que faz com que ele consiga acessar realidades possíveis dele mesmo. Ou seja, ele acessa o multiverso. Só que sério. Não é divertido como os filmes da Marvel. Não é empolgante como os filmes da Marvel no sentido de deixar excitado. É uma série tensa, suspense, mas interessantíssima, que deixa curioso, que deixa querendo saber o que está acontecendo. E tem uma história de amor. Basicamente, a versão que cria essa caixa é uma versão que teve sucesso, ele virou um cientista genial. E ele troca de lugar com a versão dele que escolheu o amor. E esse é o conflito que gera toda a série, faz nascer a história. Então a série é baseada no invejoso de si mesmo. Ele viu que tinha uma versão dele que amou, que escolheu o amor, mas não se deu bem na ciência, vive uma vida de classe média, vive frustrado porque também gostaria de ter sido cientista. Então essa série é sensacional, faz a gente refletir sobre os nossos desejos, aqueles que a gente conseguiu realizar e aqueles que a gente não conseguiu realizar. Aqueles que a gente talvez não vai conseguir realizar. Então é muito interessante pra gente refletir sobre isso. E é bem feita pra caramba, porque você criar multiverso no cinema, em qualquer lugar, na própria cabeça, é um conceito que a gente não aprendeu a criar, né? Então é bem ousada nesse sentido, né? Boa. Só aproveitando do merchan da Apple não pago, né, pra gente. Mas é que eu acho que é o streaming mais subestimado que tem, mas tem coisa muito boa. Concordo. E você, Sobota, o que tem pra gente? Cara, eu vou indicar um filme, que é O Retrato de um Certo Oriente. É um filme que foi estreou agora, há 1 ou 2 semanas, nos cinemas, então tá nos cinemas ainda. É uma adaptação do livro do Milton Raton, né, Relato de um Certo Oriente. O filme é dirigido pelo Marcelo Gomes, que tem vários filmes interessantes, né, Cinema Aspirinas de Urubus, entre outros. E é um filme muito, muito bonito, assim. Ele faz meio que uma transcriação do romance, né, não é exatamente a mesma história, mas está relacionada ali às personagens e tal. E, enfim, eu escrevi sobre o filme também no Publish News, então quem quiser saber mais pode procurar aí. Muito bom. Ótimas indicações. Leonardo, Guilherme, obrigado aqui por passar esse tempo com a gente, contar um pouquinho do Conecta. Acho que tem bastante coisa para absorver daqui e pensar como que muita gente pode utilizar esse serviço. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigada. Pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Não esquecer. Valeu. Valeu, um abraço. E este foi o episódio 350 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu e sempre temos um episódio novo toda segunda-feira. Obrigado e até a próxima semana.